mais essa transmissão do canal da Paróquia Maria Mãe. Nós estamos mais uma vez de volta aqui com a série Deus do Impossível. E nesse tema de hoje nós vamos colocar que Jesus expulsa um espírito imundo. Na verdade, esse é a parte 2, né? Porque na outra colocação nós fizemos a parte 1, onde eu falei sobre algumas coisas, né, que está se referindo a isso, né, a esse espírito imundo. Também coloquei na colocação passada o meu testemunho, que eu tive no centro espírita e tudo mais. Então, se você quiser entender essa segunda parte, eu convido você a assistir a primeira, né? Está disponível aí no YouTube, é só você digitar esse tema aí e você vai ver a primeira parte. Meu nome é Mamédio e eu participo aqui na Paróquia Maria Mãe, Marília, São Paulo. Eu estou dizendo isso porque a primeira colocação foi um pouco polêmico e eu já recebi alguns telefonemas com relação a esse tema, né? Eu quero só voltar a esclarecer alguns pontos aqui antes de começar a falar como o inimigo age na vida das pessoas. O primeiro ponto é que eu estou falando com conhecimento de causa, porque, como eu disse na primeira parte, eu estive no centro espírita, né? Então eu sei muito bem o que eu estou falando. E a segunda consideração que eu quero fazer aqui antes de começar é sobre o espiritismo. Algumas pessoas já me ligaram a respeito disso. Então eu quero só esclarecer como católico, né? Não quero ofender ninguém aqui, nenhuma crença, né? Nenhuma denominação, mas eu preciso defender a minha fé, né? Defender aquilo que eu acredito e a minha doutrina, que é a sã doutrina da salvação, que é a doutrina católica. O espiritismo ele nega 40 verdades da Bíblia. Então veja bem, se você negar apenas uma frase da Bíblia, você já está sendo um herege, né? Você já está negando a Bíblia toda, como diz Apocalipse, capítulo 21. A doutrina Allan Kardec, a doutrina espírita, seja ela mesa branca ou mesa preta, ou seja lá qual for a cor da mesa, né? Isso não importa. A doutrina que importa, e a doutrina espírita de Allan Kardec. E essa doutrina nega, então, essas 40 verdades bíblicas. Eu vou citar aqui apenas duas, né, para a gente não tomar muito tempo aqui, que eu considero como uma das verdades, um dos absurdos, né, negado pela doutrina espírita. Uma delas, eles não acreditam, né, ou não têm a Bíblia, ou não seguem a Bíblia. Essa é a verdade. Eles seguem, na verdade, alguns textos da Bíblia, mas não tem a Bíblia como uma doutrina de fé, como nós católicos temos, né? Eles têm o seu próprio evangelho, né, que é o evangelho segundo o Espiritismo. Em Gálatas, né, na Bíblia nossa, católica, em Gálatas, capítulo 1, versículo 7, está escrito que não existe dois evangelhos. São Paulo escreve lá aos Gálatas, e ele diz que não existe dois evangelhos, mas pessoas que semeiam a confusão e querem perturbar o evangelho de Jesus Cristo. Então você vê só, tem essa doutrina aí que tem o evangelho segundo Allan Kardec, tem também os mormons, que tem o livro lá deles também próprio, não seguem a Bíblia, enfim. Essa é uma questão negada pelo Espiritismo, né? E a outra, que eu acho que é o mais absurdo de todas, eles não aceitam Jesus como Deus. Eles reconhecem que houve uma pessoa chamada Jesus, um grande profeta, iluminado e tudo mais, mas que Jesus não é Deus. Então essa é a pior dos absurdos, né, que negado pela doutrina espírita de Allan Kardec. Em 1 João capítulo 4, em João capítulo 1, versículo 1, em Mateus capítulo 1, versículo 23, em João 10, versículo 30,
e em Tito, capítulo 2, versículo 13. Todos esses versículos confirmam que Jesus é Deus. Então veja bem, eu estou citando para você vários capítulos e versículos da Bíblia que diz que Jesus é Deus. Então, na verdade, essa doutrina espírita, ela contradiz muito a nossa doutrina católica. Então eu digo para você que um católico não pode ser ao mesmo tempo católico e espírita, né? Ou você coloca os dois pés na barca espírita, meu querido, ou você coloca os seus dois pés na barca católica. Você não pode ficar com um pé lá e outro cá, porque todos dizem que acreditam em Deus, né? Mas como eu posso dizer que acredito em Deus se eu nego a sã doutrina da salvação, que é a doutrina católica? Como eu posso dizer que acredito em Deus se eu nego a Bíblia, ou partes dela? Não pode, né? Então, outra coisa também que eu quero esclarecer aqui antes de começar, falando sobre como o inimigo age na vida da pessoa, né? Eu quero dizer também sobre a invocação dos mortos, que é uma prática comum no Espiritismo, né? Eu estive lá, eu sei muito bem que isso acontece, e também a doutrina Allan Kardec, também eles fazem isso, né? Invocação das pessoas que morreram. Então eu vou te citar aqui alguns capítulos e versículos também, você pode anotar aí, por favor, anote e pesquise na sua Bíblia, para você ver que talvez você está sendo enganado por alguém, né? Não conhecendo essas partes da Bíblia. Aliás, a Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o povo se perde por falta de conhecimento. Então tem muito católico aí se perdendo por falta de conhecimento, né? Não que a igreja não lhe dá o conhecimento, porque a igreja faz de tudo para que as pessoas conheçam Jesus, conheçam a Bíblia e conheçam a sua doutrina. Mas as pessoas muitas vezes não estão nem aí com isso, né? E as pessoas procuram soluções em outras denominações que muitas vezes não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus. Que foi o meu caso, né? Eu busquei no Espiritismo a solução para a minha vida e descobri que lá não tinha Deus, lá tinha o diabo, encontrei com o demônio lá. Então o povo se perde por falta de conhecimento, né? Eu vou dar um exemplo aqui muito prático também, né? Eu sei que isso vai criar uma polêmica muito grande, mas eu não estou nem aí. Eu quero colocar a sã doutrina da minha fé católica, e se você não concorda comigo, que é o teu direito, você pode entrar em contato comigo, né? Volto a dizer, meu nome é Mamédio, eu pertenço à comunidade da paróquia Maria Mãe, da igreja de Marília, São Paulo. As pessoas que se perdem por falta de conhecimento, vivem muitas vezes como católico uma vida toda, e depois vai para uma igreja protestante aí e diz que se encontrou com Jesus, né? E aqui quando eu era católico, né, nunca vinha para a igreja, né? Eu quero dizer uma coisa, nós católicos, nós não precisamos encontrar com Jesus, porque na verdade nós nunca perdemos ele, tá? Sobre invocação dos mortos, vou dar aqui algumas citações para você pesquisarem na Bíblia. Essas citações, elas condenam essa prática, tá? Então você marque aí, pesquise na sua Bíblia, para você ver que a Bíblia condena esse negócio de invocação dos mortos aí e tudo mais, tá? Não acredite na minha palavra, por favor, acredite na Bíblia. Primeira citação, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Jó, capítulo 7, versículo de 9 a 10. Levítico, 19 e 31. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11. Então, todas as citações que eu falei para você na Bíblia condena essa prática de invocação dos mortos, que é uma prática comum no Espiritismo. O Espiritismo prega a reencarnação, ou seja, as pessoas morrem e voltam de novo para viver uma outra vida, para a purificação da sua alma. Essa doutrina da reencarnação, ela não existe na nossa doutrina e não existe na Bíblia. Isso só existe na cabeça dos espíritas, né? Ou na doutrina de Allan Kardec. A Bíblia, muito pelo contrário, a Bíblia condena essa prática de reencarnar, quer dizer, de morrer e voltar, né? Jesus nunca pregou a reencarnação, Jesus sempre pregou, e em toda a Bíblia está escrito isso, que existe a ressurreição para aquele que crê em Jesus. E Hebreus capítulo 9,
versículo 27, marca aí, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ali a Bíblia diz que nós morremos uma só vez, e logo em seguida vem o julgamento, vem o juízo. Então a Bíblia condena essas práticas espíritas, condena a invocação dos mortos, e nunca disse que existe reencarnação. Muito bem, vamos continuar então com o tema da semana passada, né? O tema da semana passada foi Jesus expulsou um espírito imundo, né? E eu disse para você o meu testemunho semana passada, na colocação anterior, e disse que nessa colocação eu iria colocar para você algumas como o inimigo age na vida das pessoas diante desse tema que foi colocado, que foi tirado de Lucas capítulo 8, versículo de 26 a 39. Lucas capítulo 8, versículo de 26 a 39. Então nós vamos ver aqui nessa narração aqui, onde Jesus expulsa um espírito imundo de uma pessoa no cemitério. Então nós vamos ver que através desse trecho aqui da Bíblia, dessa passagem da Bíblia, nós vamos ver como o inimigo age na vida das pessoas. Eu volto a dizer para você que eu coloco isso não só porque eu estou lendo aqui na Bíblia, não só porque eu li nos bons livros católicos que tem sobre esse tema, mas também porque eu vivi isso, eu pratico isso na minha vida, né? Ou seja, eu faço oração de libertação para muita gente. Já fiz inúmeras, eu não perdi a conta. Eu digo para você que eu já fiz mais de 300, mas na verdade eu já perdi a conta de quantas orações de libertação de pessoas com espírito imundo, como está escrito aqui na Bíblia, eu já fiz. Então eu estou dizendo para você coisas que eu vivi na minha vida e que eu pratico isso, eu vivo isso. Então não estou inventando nada aqui, né? E nem estou falando de coisas que eu li, estou falando de coisas que eu vivo. Então vamos lá. Algumas maneiras, né? ou como o inimigo age na vida das pessoas através dessa passagem aqui. No versículo 29, né? Em Lucas capítulo 8, versículo 29, está escrito que as pessoas prendiam essa pessoa possessa aqui com correntes, né? Então essa pessoa era presa com correntes, e a Bíblia diz que ele arrebentava as correntes. Então está aqui primeira forma, né, que você pode notar que uma pessoa está endemoniada. Ela tem uma força sobre-humana, ela tem uma força acima do normal. Então no caso dessa pessoa aqui, ele arrebentava correntes. Então, nenhum fortão nesse mundo pode arrebentar uma corrente, né? Somente alguém que está realmente com espírito imundo, né? Ou endemoniado, como queira. E Marcos capítulo 5, porque essa passagem ela está aqui em Lucas, está em Mateus, está em Marcos capítulo 5 também. Tem alguns detalhes em Marcos capítulo 5 que não está aqui em Lucas capítulo 8. Então eu vou citar algumas citações de Marcos também. Então você pode verificar ali em Marcos capítulo 5, que é a mesma passagem de Lucas capítulo 8, só que tem alguns detalhes que não tem aqui, por isso eu vou citar. Com relação ao comportamento desse endemoniado, né? Eu disse que ele arrebentava as correntes, e em Marcos capítulo 5, versículo 5, ele se feria com pedras. Então ele se autoferia, ou ele se feria, né? Se autoflagelava no caso. Então é outra característica de uma pessoa endemoniada. Ela se machuca, ela se fere. Eu já vi muito isso na prática acontecer, né? E eles se machucam, eles não sentem dor, na verdade, né? Quando a pessoa está nesse transe, né? nessa tomada por esse espírito, na verdade a pessoa não sente dor. Claro que na hora, né? Vai sentir depois. Já vi coisas absurdas acontecerem com relação a isso. No versículo 27 aqui de Lucas, capítulo 8, está escrito assim, que ele andava nu, né? Então aqui tem outra característica. O diabo ele quer ridicularizar a pessoa, ele quer menosprezar a pessoa, ele quer levar a pessoa ao absurdo, ao ridículo. Então aqui essa pessoa andava nu, não parava em casa. Aqui no versículo 27 também está escrito isso, ele não parava na casa dele,
Quer dizer, esse também é um dos objetivos do inimigo, tirar a pessoa da família, né? Na verdade, ele quer tirar a pessoa de muitas coisas, né? Principalmente da igreja, principalmente da Bíblia, principalmente de Deus, para levá-lo para o inferno, é claro. E a família, como é uma instituição sagrada de Deus, então ele não fica com a família. A pessoa não gosta de ficar com a família. A pessoa que tem esses sintomas, né, de contaminação espiritual, ela na verdade não gosta de ficar em casa, não gosta da família, tem muita briga familiar, tem muita desavença na família. É uma característica. Claro que nem todos que brigam em casa está endemoniado. Pelo amor de Deus, me entendam, tá? Mas essa é uma característica. E aqui também no versículo 27 diz que ele habitava no cemitério. Então aqui tem outra característica também de pessoas que estão nesse estado. Habita em locais, em cemitério, né? E também procura muito ocultismo, né? Lugares assim tenebroso. Hoje tem seitas satânicas, né? Tem cultos satânicos. Tem pessoas que cultuam rock satânico, figuras de demônios, de caveira, enfim, o inimigo leva as pessoas para esse outro lado, né, o lado negro, né, o lado escuro. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus está se referindo como que ele é o bom pastor, ali em João capítulo 10. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Aí ele fala que o lobo não. O lobo ele quer matar, roubar e destruir. Em João 10:10 ele diz isso, que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, esses são os objetivos, né? Um dos objetivos das trevas: matar, roubar e destruir as pessoas, né? No versículo 28, ao ver Jesus, prostrou-se diante dele. Interessante isso, né? O homem endemoniado, possesso com o espírito do diabo, né? E a Bíblia diz o espírito imundo, ele se prostra diante de Jesus. Por que será? Em Filipenses capítulo 2, né, no versículo 10, diz assim, que ao nome de Jesus se dobra todo joelho, no céu, na terra e nos infernos. Então, na verdade, o diabo, quando ele está diante de Jesus, ele é obrigado, por esta lei espiritual e bíblica, a se dobrar diante de Jesus. Então, por isso que a Bíblia diz que o nome de Jesus é poderoso, e o sangue de Jesus é poderoso. Então, na verdade, a presença de Jesus ali fez com que a pessoa possessa se dobrasse diante de Jesus, né? Então, volto a dizer aqui, versículo 28, ao ver Jesus, prostrou-se diante dele. Então, você vê que coisa interessante, né? Todo joelho se dobra diante de Jesus, diz Filipenses capítulo 2, versículo 10. No céu, todo joelho se dobra diante de Jesus. Na terra, aqui entre nós, todo joelho se dobra diante de Jesus. E no inferno. Então isso é uma lei espiritual. No céu, quando se pronuncia o nome de Jesus, todos os joelhos se dobram, todos os anjos se dobram diante de Jesus. Aqui, como nós temos a liberdade, o livre-arbítrio, aqui é o único lugar que se pensa primeiro antes de se dobrar diante de Jesus, né? Nós, com a nossa liberdade, porque Deus nos ama e nos dá essa liberdade, então Ele deixa a gente livre, para a gente se dobrar diante de Jesus ou não. Mas eu quero dizer para você que talvez não tenha se dobrado diante de Jesus, que os diabos se dobram diante de Jesus. Tá? Nós muitas vezes pensamos em fazer isso ou não, mas o diabo é obrigado a se dobrar diante de Jesus, porque Jesus é Deus. Versículo 28, a pessoa possessa, ela não conhecia Jesus, tá? Esse homem possesso que estava no cemitério, ele nunca tinha visto Jesus na vida, portanto ele não conhecia Jesus. Mas aqui no versículo 28 tem uma coisa interessante. Ele, quando viu Jesus, além de se prostrar diante dele, ele disse: Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Então veja bem, o homem possesso, aliás, nunca tinha visto Jesus, mas é claro que o diabo, o espírito imundo que estava nele, conhecia Jesus, sabia muito bem quem era Jesus. E ele disse isso: Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Na verdade,
o diabo, ele acredita em Deus, né? Acredita em Jesus, no sentido não de ser devoto de Jesus como eu, ou como talvez você é, mas no sentido de conhecer Jesus, né? Então ele conhece Jesus e tem medo de Jesus. Isso está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 19, que o demônio crê, né, em Deus e treme de medo, né? Esse crer, volta a dizer, ele conhece Deus. Então, por isso que o diabo, quando viu Jesus, ele disse: Jesus, filho de Deus Altíssimo, né? Então ele não só sabe quem é Deus, sabe quem é Jesus, mas ele treme de medo, ele tem medo. Outra coisa interessante também, versículo 30, Jesus pergunta ao espírito imundo, né, ou ao demônio: qual é o seu nome? Está escrito no versículo 30. Veja que Jesus não pergunta para o homem, né, porque o homem, coitado, está possesso do diabo. Jesus pergunta para o diabo: qual é o seu nome? Isso é muito comum, né, na prática de exorcismo. Padre Gabriel Amorte fala isso, Padre Lara Duarte fala isso, Padre Elias Velas fala isso, são padres exorcistas, né? O Padre Forteia fala isso. Esses padres exorcistas, eles falam que o diabo ele não revela o nome dele, porque quando ele revela o nome dele é um sinal de fraqueza, né? Então sempre a pessoa que está fazendo oração de libertação ou exorcismo, ela pergunta o nome do espírito imundo que está na pessoa, e ele reluta em informar o nome dele. Então todo demônio tem um nome. Esse, no caso, quando Jesus perguntou o nome dele, no versículo 30, ele não disse, mas ele disse assim: Legião é o meu nome. Por que Legião é o nome? Porque eram muitos demônios no corpo, né, na vida daquele homem. Uma legião romana, por exemplo, tem de 1.000 a 6.000 soldados. Então, quando ele disse que era uma legião, era porque eram muitos, né? No caso desse homem aí, tinha 2.000 espíritos imundos, né, tomando conta da vida dele. E Marcos capítulo 5, versículo 13, né, que narra também esse mesmo texto aí, disse que ele saiu do homem e entrou em 2.000 porcos, né? Está escrito em Marcos capítulo 5, versículo 13. Então significa o quê? Significa que eram 2.000 demônios. A legião de demônios que estava naquele homem era o número de 2.000. Então um demônio só já é o suficiente para fazer um estrago muito grande na vida de uma pessoa. Agora você imagina 2.000. Então é possível, né? Outra dúvida aqui que muitas pessoas me perguntam quando falam nesse tema: é possível vários demônios tomar conta de uma pessoa? É possível, está escrito aqui, tá bom? Outra coisa interessante a respeito desse fato aqui de Lucas capítulo 8, a partir do versículo 26, no versículo 29, Jesus ordena que o espírito imundo saísse do homem. Veja bem, há uma grande diferença entre enfermidade, né, e loucura, né? Muitas pessoas falam: mas como saber se o cara está louco ou se está endemoniado? Irmão, loucura se trata com remédio, com terapias. É uma enfermidade, é uma doença da cabeça. Possessão é espiritual. Você pode dar o tanto de remédio que você quiser para uma pessoa possessa, né, ou endemoniado, não vai resolver nada, porque remédio trata de enfermidade, possesso se trata com oração. Então Jesus ordena ao espírito sair do homem, e o demônio não quer sair, né? Porque ele pede, né, no versículo 31, ele não quer ir para o abismo, né, no versículo 31. Os demônios não querem ir para o abismo, e abismo biblicamente significa inferno. Então veja bem, nem o diabo quer ir para o inferno, né? E tem muita gente que está indo para o inferno por pouca coisa, né? Quando que, na verdade, nem os diabos querem ir para o inferno. Então, se o diabo não quer ir para o inferno, é porque a coisa lá é muito ruim. Então, aconselho você a não ir, tá? E para não ir, é preciso você aceitar Jesus como Deus da sua vida.
E claro, todas as outras coisas, né? Sacramentos, igreja, preceitos da Bíblia, mandamentos de Deus e tudo mais, né? Mas o principal é você deixar Jesus ser o Senhor da sua vida, o Deus da sua vida. Então, Jesus expulsa, né? E eles não querem ir para o abismo, como está escrito no versículo 31, e eles querem ficar naquela região. Por que será que os demônios não querem ir para o inferno e querem ficar naquela região? Porque tem também espíritos territoriais que agem num território, numa cidade, num estado, num país, num local. Então eles querem ficar naquela região para quê? Para continuar a sua missão, né? Qual que é a missão do diabo? Matar, roubar e destruir. João 10:10, tá? Em Marcos capítulo 5, versículo 10, os demônios pediram para ficar na região. Então isso é interessante, né? E tem um porquê. No versículo 37, o povo da região pediu para Jesus ir embora. Depois que Jesus libertou o homem, né? E os espíritos imundos entraram nos porcos, e os porcos se precipitaram na água e morreram todos afogados. O povo daquela região pediu para Jesus ir embora. Por quê? Por que será? Se Jesus fez um bem para aquele homem, se Jesus libertou aquele homem de 200 espíritos imundos, por que eles não queriam que Jesus ficasse mais naquela região? Na verdade, porque eles perderam 2.000 porcos. Então, o que a gente vê com isso? Que hoje as pessoas, além de se perderem por falta de conhecimento, as pessoas estão muito preocupadas com bens materiais e não com o espiritual. É por isso que o diabo está deitando e rolando por aí. Porque as pessoas não vão para a igreja, não querem saber dos sacramentos, não querem saber de um compromisso sério com Deus, sério com Jesus, com o reino de Deus. As pessoas estão dando valor mais ao dinheiro, mais aos bens materiais, do que às coisas espirituais. Você vê, por exemplo, nas celebrações das missas, não naqueles dias festivos, né? Páscoa, Natal, que a igreja lota, mas nos dias comuns, você vê bancos vazios na igreja. Mas você vê que as pessoas, elas não querem ir na igreja. As pessoas, aqui na região da nossa paróquia, Maria Mãe, se todos os que se dizem católicos, que pertencem aqui a essa paróquia, viessem para a igreja, teríamos que fazer uma igreja bem maior do que essa, porque não caberia. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas não estão nem aí com a Bíblia, não estão nem aí com a igreja, não estão nem aí com o sacramento, não estão nem aí com Deus. E aí é por isso que o diabo está deitando e rolando na vida dessas pessoas. Aqui no caso, as pessoas estavam muito preocupadas, sabe com o quê? Não com a libertação do homem, mas com os porcos que morreram. Por isso pediram para Jesus sair da região. E Jesus, como é educado, saiu. Se você vê um exemplo como esse, de libertação espiritual e perseguição dos que libertaram a pessoa, você pode ver em Atos, capítulo 16, versículo 16. Ali em Atos, Paulo e Silas estavam pregando ali na cidade, e ele expulsou um espírito desse, né, espírito imundo do diabo, de uma moça que era escrava. Naquela época tinha, né, escravidão. As pessoas eram compradas, né? Quando era vendido como escravo, pessoas compravam. E no caso dessa moça que Paulo e Silas libertou de um espírito, de um diabo, essa moça era escrava e tinha um espírito de adivinhação. Aí você pode dizer, mas como que o diabo pode adivinhar alguma coisa? Irmão, o diabo não adivinha nada. O diabo não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Ele prevê que daqui a pouco as pessoas vão fazer isso ou vão fazer aquilo. Mas na verdade ele não sabe nada sobre o futuro. Quem sabe do futuro é Deus. Ele não sabe nada do que as pessoas pensam. Mas quando ele está dominando a vida de uma pessoa, ele sabe tudo sobre a pessoa. E no caso dessa moça que fazia adivinhações com o espírito do diabo que estava nela, ela adivinhava coisas da vida das pessoas. Como, por exemplo, o pai de santo do centro que eu e a minha esposa frequentava, disse para ela, numa das sessões que a gente estava participando lá, que ela estava grávida. Na verdade, nem ela sabia que estava grávida, mas o diabo que incorporava ali naquele homem, no pai de santo, né? A gente fala pai de santo porque é comum dizer isso, um santo espírito, mas de santo não tem nada. O diabo que estava incorporado naquele homem disse para minha esposa que ela estava grávida.
e ela não sabia, e ela realmente estava grávida. Ainda mais, ele disse que era um menino, e ela nem sabia que era um menino, nem sabia que estava grávida, muito menos que era um menino. Então, esse espírito fazia esse tipo de coisas na vida das pessoas, falava coisas da vida das pessoas, e dava muito lucro para o dono dessa moça. E Paulo e Silas expulsou então esse diabo da vida dessa moça, né? Em Atos capítulo 16, versículo 18, Paulo expulsa, e no versículo 19, os donos da moça levaram Paulo e Silas para a prisão. Por que eles levaram Paulo e Silas para a prisão, se Paulo e Silas fez um bem para a moça? Porque perderam o lucro. É isso que eu estou falando, as pessoas estão mais preocupadas com bens materiais do que com coisas espirituais, como aconteceu ali com o endemoniado aqui, que as pessoas, os donos do porco, por exemplo, caiu matando em cima de Jesus, mandou Jesus embora. Por quê? Porque perderam os porcos. Aqui no caso de Atos 16, onde Paulo e Silas expulsaram o demônio de uma moça, aqui os donos da moça perderam o lucro que a moça dava com as suas adivinhações. E Lucas capítulo 8, versículo 39, o homem que foi liberto voltou para casa e para a sua família. E não só voltou para casa, não só voltou para a sua família, Jesus não só devolveu a esse homem a dignidade, né? Devolveu a esse homem a sua família, né? A sua posição como ser humano, mas também esse homem passou a publicar em toda a cidade, em toda a Decápole, né? Em toda a região ali, que Jesus era Deus, que Jesus liberta. Então, Jesus não só libertou o homem, mas transformou esse homem num evangelizador. E mais ainda, esse homem, quando falava de Jesus, ele falava de um modo tão empolgante e tão impactante que as pessoas se convertiam a Jesus. Por quê? Porque uma coisa é você falar de um Jesus que você leu na Bíblia, um Jesus que você aprendeu na teologia, como muitos teólogos têm por aí, que fala de Deus apenas de um Deus que aprendeu na teologia. Como Nicodemos, por exemplo, que é lá em João capítulo 3, que entendia tudo do Antigo Testamento, entendia tudo das Escrituras, mas não conhecia Jesus, não conhecia o Espírito Santo. Então, as pessoas que falam ou que pregam Jesus com conhecimento de causa, porque teve uma experiência com Jesus, essa pregação, essa mensagem sobre Jesus é muito mais forte, é muito mais impactante. Por quê? Porque Jesus fez isso na minha vida. Quando aquele homem falava de Jesus para as pessoas, ele não só anunciava o evangelho de Jesus, a salvação em nome de Jesus, mas ele falava: isso aconteceu comigo, a libertação aconteceu comigo. Esse Jesus, ele não só é Deus, esse Jesus não é só ressuscitado, esse Jesus liberta a vida das pessoas, não só fisicamente, mas liberta principalmente espiritualmente, como fez com a vida daquele homem. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo aí, que está me assistindo aqui nessa live do YouTube da Paróquia Maria Mãe, que antes de você ligar para mim, como já houve, pessoas que ligaram para mim semana passada porque eu falei do Espiritismo, antes de você falar alguma coisa, por favor, vá aprender da sua fé, vá aprender da fé, da sã doutrina da salvação da Igreja Católica, vai ler nos bons livros que tem por aí, porque tem gente que fala assim: não, esse negócio do diabo não é assim não, quando a Bíblia fala de libertação do mal, é apenas algo figurado. O mal não é isso que está escrito na Bíblia, não é o demônio em pessoa que toma conta da pessoa. O mal é o pecado, é as coisas ruins que as pessoas fazem. Então, quando as pessoas falam isso, está totalmente equivocada, não conhece a Bíblia e não conhece Jesus e não tem experiência com Deus. Por quê? Porque o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2851, diz que o mal, porque o Catecismo ali está explicando a oração do Pai Nosso, e ela está explicando ali no parágrafo 2851, livrai-nos do mal. O Catecismo diz que esse mal não é uma coisa abstrata, é uma pessoa, Satanás, que se opõe à salvação de Deus, que se opõe entre as pessoas e Deus. É o diabo que quer tirar as pessoas da presença de Deus, quer tirar a salvação que Deus dá para as pessoas.
Isso o catecismo fala. E a Bíblia fala, então fala em inúmeros capítulos e versículos sobre esse mal. Então eu convido você, irmão, até você que é da igreja, porque até pessoas da igreja ficam me perturbando com esse tema. Então, até você que é líder da igreja, até você que é padre, eu convido você a conhecer mais esse tema. Eu conversei com um padre uma vez e perguntei para ele: escuta, por que tem padre que, além de não entender nada a respeito de libertação espiritual, né, de pessoas possessas, ainda critica quem faz? Por quê? Ele falou assim: é porque não conhece. Porque não sabe sobre esse tema, porque lá no seminário não teve essa aula de libertação espiritual para ele. E os padres que são exorcistas, os padres que conhecem, volta a falar: Padre Gabriel é morte, já é falecido, mas tenho vários livros dele. Padre Forteia, que é vivo. Padre Duarte Lara, que é vivo, português. Padre Elias Vela. Esses padres que são exorcistas, né, que falam abertamente nesse tema, por que eles se aprofundaram? Porque foram conhecer, foram atrás, conheceu sobre o tema, aprendeu sobre o tema, e não só isso, começou a fazer oração de libertação, começou a pôr em prática. Agora, no meu caso, irmão, eu não só aprendi sobre o tema, biblicamente, nesses bons livros, como eu faço isso na prática, eu faço libertação espiritual na prática. Eu sou católico, apostólico e romano, amém? Então eu convido você a conhecer mais a igreja. Se você quiser conversar comigo, volta a dizer: meu nome é Mamédio, eu pertenço à paróquia Maria Mãe da Igreja, de Marília, São Paulo. Não vou dar o telefone aqui, porque esse vídeo vai ficar espalhado aí no ar, mas é só você procurar aqui, irmão, e vir falar comigo, tá bom? Eu sou vacinado contra essas críticas que as pessoas fazem a respeito desse tema. Faz 31 anos que eu estou nessa luta de libertação espiritual, então eu já passei por poucas e boas, né, dentro da igreja e fora da igreja. Então volto a falar para você: procure conhecer, procure saber sobre esse tema antes de você criticar, antes de você falar alguma besteira por aí, tá bom? Então eu quero pedir a Deus, em nome de Jesus Cristo, que abençoe a tua vida, que abençoe a tua casa, que abençoe o teu ministério, você que tem que abençoe a tua vida em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa te visitar aonde quer que você esteja, e que o nome poderoso de Jesus possa ainda mais libertar a sua vida, ainda mais curar a sua vida, ainda mais transformar a sua vida, em tempos de pandemia, né, principalmente, né, que Jesus possa colocar a calma no teu coração, tirar todo o desespero, né. Pessoas estão desesperadas, pessoas estão falindo, pessoas estão ficando doentes, estão morrendo, que Jesus possa ter misericórdia de nós, possa ter misericórdia de você, amém? Gostaria de orar aqui a oração do Pai Nosso, e depois finalizar em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos terminar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.